amigos! Aqui Swim Channel TV de volta em nome da Speedo, a maior marca da natação brasileira. Hoje é dia de falarmos dos critérios de convocação da seleção brasileira que acontecerão para a formação do Campeonato Mundial Extraordinário de Budapeste. O Troféu Brasil acontece em abril. A Swim Channel traz para vocês em detalhes tudo o que vai acontecer e até mesmo para você entender qual o processo de classificação, os índices, os critérios e até as dúvidas e, por que não, uma projeção. Comigo, o super time da Swim Channel aqui estão comigo. Sejam muito bem-vindos. Catarina Ganzelli. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui falando sobre seletiva de Mundial, um tema que acho que todo mundo quer saber, né? Guilherme Freitas. Fala, coach, Patrick, Catarina, todo mundo que está assistindo aí. Vamos falar um pouquinho aí agora da natação em piscina. E o nosso CEO, Patrick Winkler, é com você. Seja muito bem-vindo, Patrick. Olá a todos, olá time Swim Channel, muito feliz com a realização do Campeonato Mundial. Na Hungria, a Hungria respira natação, a Hungria respira polo aquático, a Hungria respira esportes aquáticos e o Mundial quase foi cancelado. Então, uma excelente notícia para os amantes da natação, que a Hungria, Budapeste, é a capital do Mundial desse ano. Patrick, nós não vamos perder tempo não, viu? Nós vamos direto para os critérios. A CBDA determinou, mais uma vez, a disposição de seletiva única, né? O campeonato é seletiva única, é sobre isso até mesmo que eu começo falando com vocês. A seletiva única acontece de 4 a 9 de abril, piscina do Maria Lenk, melhor piscina, não só do Brasil, da América Latina. Mas eu converso contigo mesmo, Patrick. Vou abrir com você. Seletiva única veio para ficar? Coach, eu acho que sim. Eu não acho o Maria Lenk a melhor piscina do Brasil. Não é a melhor piscina do Brasil. Existem outras opções, tão boas quanto, melhor até, né? Mas não vem ao caso. Agora, a seletiva única, se a gente for pegar a estatística, na única vez que teve uma seletiva única para o Brasil, foi o nosso melhor resultado olímpico. 3 medalhas. Uma de ouro, 2 de bronze. É coincidência? Poxa, com uma só, se for coincidência, é uma mega coincidência. Lembrando, qual que é a vantagem da seletiva única? Estados Unidos, Austrália, Japão, todos os países mais fortes do mundo pensam em seletiva única. Eu gosto. Eu só gostaria de fazer uma correção. Sabe por quê? Porque às vezes passa batido. Passa batido. Todas as seleções brasileiras formadas no Brasil desde 2017 foram feitas em seletiva única e nas provas das finais. Você gosta desse critério, Guilherme? Bom, coach, eu acho que é um critério justo até, né? Porque você está premiando, assim, você está colocando quem realmente se destacou na hora certa, né? Inclusive tem aquele ditado, né, que a gente sempre escuta nesses momentos, né? Tem que nadar bem na hora certa, no momento certo. Então, pode ser um pouco injusto para alguns atletas também, né? Como a gente viu na seletiva de Tóquio, né? Alguns nomes ali que a gente até cravava como que estariam na seleção acabaram não conseguindo. Mas eu acho bom. Eu acho que também mexe com a mentalidade do atleta, né? Faz com que ele se foque justamente para o momento que precisa, né? Até porque no Mundial e numa Olimpíada você vai ter uma chance. Então, eu acho que é bom para o psicológico também. Catarina, essa imagem, ela traz os finalistas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, os 2 revezamentos, 4 por 100 e 4 por 200, mais os outros 4 nadadores nas provas individuais. Eles já estão convocados e garantidos na seleção. Não os atletas do revezamento, mas o revezamento. Você acha que isso foi um bônus? Você acha que isso é merecimento? Esses atletas mereciam estar pré-convocados pela CBDA? Olha, eu acredito que sim, coach, pela proximidade de datas, assim, o revezamento é algo padrão mesmo, como você disse, não são os atletas, é o time, isso não depende de nós, depende da FINA, mas falando dos atletas individuais, como coincidiu de serem atletas muito constantes, né, eu até estou buscando o Léo de Deus aí, que eu sei que ele também pegou o final, então, falando do Fernando Scheffer, do Guilherme Costa, do Bruno Fratos e do Léo de Deus, eu sinto que eles têm esse merecimento, sim, eu sou a favor, pela proximidade das competições, sabe? Patrick, chegou a hora da gente entrar nos índices e nos critérios. Aqui na nossa tela está o passaporte olímpico, ou seja, quem fizer essa marca está dentro. Eu vou detalhar alguns
pontos dos critérios de convocação. E aqui vocês podem ver o que são aqueles que estão listados como os índices A dos jogos do Campeonato Mundial de Budapeste. São os mesmos índices que foram estabelecidos para aquele que seria o Campeonato Mundial de Fukuoka. A FINA apenas repetiu. E a CBDA está oferecendo a todos os atletas, todos aqueles que atingirem os índices A, eles estarão convocados para o Mundial. Aqui, se você olhar esses critérios, eu posso detalhar um pouco mais, mas essa aqui é a garantia de classificação, com exceção das provas não olímpicas, ou seja, as provas de 50 metros nos estilos, elas têm um critério específico, mas para a gente aborda isso. Você gosta desses índices que aí estão? Você acha justo? Olha, coach, a gente acabou de passar por uma situação de índice muito pior, né? Todos os índices dos Jogos Olímpicos eram mais difíceis. Então, passaram quase um ano, e os índices são relativamente mais fáceis. São índices fortes, mas são mais fáceis, né? Então, não dá para ser tão discrepante da Olimpíada. Tem uns valores olímpicos, se é um pouquinho mais leve, e está aí o índice para o Mundial. Eu acho que está bem dentro aí da nossa realidade. No masculino, todos os índices estão dentro da realidade masculino, e no feminino, pelo menos metade. Então, a tabela está ótima. Guilherme, eu fiz um levantamento dessas provas que aí estão. Existem 9 provas no feminino, um levantamento comparado com o ano passado. O que eu fiz foi o seguinte, até uma matéria que vai sair aí depois na Best Team na Swinchair. 9 provas do feminino em 2021, nenhuma das mulheres fez essa marca que aí está. E 2 provas do masculino. As 9 provas do feminino, ou seja, você tem mais provas que você tem não mulheres com índice do que no masculino, que já é esperado. Mas no masculino tem 2 provas que não foi alcançado o índice, que é os 200 peito e os 200 costas. Você sabe quais são as 2 provas que o Brasil tem mais atletas com índice na temporada passada? 1.500 feminino e o 100 livre masculino, cada uma com 4. O que você achou dos índices, Guilherme? Eu concordo com o Patrick, né? Eu acho que está dentro ali da nossa realidade, principalmente masculino. Algumas provas a gente vê que alguns índices estão próximos, né, de Tóquio, outros estão um pouquinho com tempo acima, né? Acho que também pela questão dessa mudança brusca de calendário que a gente teve, né? O pessoal já estava se preparando para o ano que vem, o tempo vai ser menor, eu acho que está dentro, né? Mas como você falou, tem algumas provas que realmente, principalmente no feminino, a gente está muito longe, né? Então eu não sei se durante esse ciclo olímpico a gente vai ter uma espécie de avanço, né, das meninas, ou se esses índices, porque a tendência é esses índices serem cada vez mais baixos, né, com o passar do tempo. Então acho que no feminino eu não sei como é que vai ser o desempenho, mas do masculino, para mim, eu acho que tá ok, tá ótimo. E do feminino, eu espero que... A gente viu algumas atletas já se aproximando, espero que dessa vez elas consigam realmente entrar, né, dentro desses índices estabelecidos aí pela CBDA e pela FINA, né? Catarina, para você a questionamento é diferente, porque a tendência, como os índices foram colocados, é de que muitos atletas vão pegar vagas, até porque existem critérios para as provas não olímpicas e para os revezamentos. A gente já vai abordar sobre isso. Mas provavelmente nós vamos ter uma delegação, se não for recorde, vai ser muito próximo disso. Provavelmente vai ser a maior delegação em campeonato mundial do Brasil nos últimos anos. Você acha isso positivo? Com certeza. Acredito que todo brasileiro quer isso, né? Uma delegação maior, mais pessoas com índice A. Eu vejo tanto no masculino quanto no feminino condições, são índices acessíveis. O único desafio para o feminino é que realmente cada prova que eu vejo uma chance de índice, eu vejo uma, no máximo 2 atletas, com exceção do 1.500, que o índice permaneceu bem acessível, como a gente teve, né, o maior número de atletas pegando índice nessa prova do feminino, mas eu espero que seja um recorde mesmo, coach, a maior delegação. Ok, vamos lá então, rapidinho, hein? Bate pronto. Essa não estava nem no script aqui. Criei essa pergunta agora. Patrick, qual o índice mais fácil e o índice mais difícil aí da tabela?
Cara, o índice mais difícil é o 1.500, 15,04, cara. Ele é muito mais difícil que o 16,29 feminino, mas não dá só o cachorrão faz isso, e não é que o cachorrão vai cair na água, vai sair um 15,4. Ele precisa se concentrar para fazer um 15,04. É o índice mais forte dessa tabela. E o mais fraco é o 16,29,57. São os dois opostos, coach. Guilherme, o mais fraco e o mais forte? O mais fraco, eu acho que é o 1.500 feminino, né? A gente viu até que nos Jogos de Tóquio, Tem 4 meninas, né? 4 meninas. Foram 4, né? 4 que conseguiram índice. E o mais forte, eu acho que é o 200 peito feminino, né? Tá muito longe da realidade brasileira, né? 2,25 é um tempo assim que realmente vai demorar um tempinho aí para a gente ter uma representante nessa prova. Por final, Guilherme, bem lembrado que é o recorde brasileiro mais antigo da história, ainda sem ser batido, é exatamente esse, desde 6 de maio de 2009. Catarina, o índice mais fraco e o mais difícil da tabela? O mais acessível é o 1.500 feminino, unânime. Se você for pensar em Brasil, eu concordo com o Gui, o mais difícil é o 200 peito feminino para ser feito, mas se você for pensar em nível mundial, eu já vou para 400 metros em masculino. Esse 4,17 eu acho um índice bem agressivo, assim. Olha, você sabe que eu tenho uma expectativa de que mais de 2 atletas vão fazer essa marca, Catarina, porque eu acho que tem potencial para isso, viu? Eu acho que eles têm potencial, mas eu não acho o índice fácil por causa disso. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, gente, eu vou mudar de tema, hein? Vou trazer para vocês o critério dos 50 metros do estilo. A CBDA decidiu abrir os atletas da prova de 50 metros costas, peito e borboleta poderão fazer parte do campeonato mundial. Para isso, eles precisam fazer o 6º tempo em relação ao último campeonato mundial de Guangzhou 2019. Os índices estão aí. Primeira coisa que eu vou perguntar, você gostou do fato da CBDA ter colocado esse critério, Patrick? Não, gostei, cara. O ser campeão mundial dos 50 borboletas, 50 costas, 50 peito é tão importante quanto os outros. Porque só se pensa em Olimpíada. Na Olimpíada, em Paris. A gente tem o Nicolas, que é um fenômeno no 50 borboleta. Temos o fenômeno no 50 costas, fenômeno no 50 peito. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Vamos manter credibilidade, vamos manter hegemonia nessas provas. Dão audiência de TV, tanto para o Brasil quanto fora do mundo. O Nicolas faz aniversário, é o único aniversariante que a FINA comemorou esse ano foi o Nicolas, 42 anos. Não, então, assim, essas provas, em termos de disputa, audiência, não são menos importantes do que o resto. Por que não vai ter no critério? Porque não tem nos Jogos Olímpicos. Pessoal, cada vez mais vocês vão escutar uma frase minha questionando porque os Jogos Olímpicos é tão mais importante do que o resto. Cada vez mais eu gostaria que o pessoal pensasse que não é tão mais importante. Não tem na Olimpíada. Pior para a Olimpíada. Se não tem para a Olimpíada, é pior para a Olimpíada não ter Nicolas Santos, não ter velocistas de costas, não teve o Adam Pitt nadando mais vezes na água. Então, não tem na Olimpíada. Quem está perdendo é a Olimpíada, não é a natação. A prova dos 50 metros nos estilos, ela já faz parte dos campeonatos mundiais. Nós estamos falando lá do início dos anos 2000, já faz muito tempo. E talvez o Brasil aqui tenha uma certa tradição, muitas medalhas. E o Brasil talvez seja um dos poucos que tenha um critério específico para isso. 6º lugar, foi um bom critério, Guilherme? Acredito que sim, né? Até porque, como o Patrick falou, principalmente no masculino, a gente tem atletas que estão super bem ranqueados, né? Nas 3 provas, né? A gente tem no masculino atletas que podem beliscar ali uma medalha até ganhar a prova, né? No caso do Nicolas. E no feminino a gente teve recentemente Etienne, né, nos 50 costas, né, ganhando medalha. Tem a Jennifer que tá cada vez melhor também nos 50 peito. Então eu acho que o 6º tempo é bom porque força eles a nadar muito bem na seletiva e também coloca eles numa condição boa, né, de chegar lá com chance de medalha. Eu acho que os índices têm que ser isso mesmo, né? Você tem que levar a equipe melhor, a melhor equipe, né? Você tem que levar os melhores, os que estão mais próximos de chegar lá para beliscar uma final, disputar uma medalha, e não pensar em número, né? Levar ali 40 atletas, sendo que metade não vai fazer nada. Então, acho que você tem que levar mesmo os melhores. Leva um grupo mais compacto, mas um grupo que realmente vai ter algo ali a apresentar, né? Brigar por medalha, bater recorde, enfim. Acho que o 6º tempo tá ótimo.
Agora, você sabe que sexto tempo não é tão fácil, porque Campeonato Mundial de Guangzhou 2019, mesmo tendo sido uma competição que era um ano antes da Olimpíada, na época, né, a gente pensava em ano da Olimpíada, é um índice forte. E, Catarina, eu até vou dizer para você, nesses tempos que tem aí, você imagina que só uma nadadora, a Jennifer, conseguiu fazer em 2021, que foi o 50 peito. Nem o Nicolas nadou para 22,9 no 50 borboleta no ano passado. Porque ele fez o foco dele estava para a temporada de curta. Então, não é tão fácil esses tempos que aí aparecem. Confere comigo, não? Eu concordo. E, assim, eu mudei minha opinião bruscamente da época que eu era atleta profissional e não sou mais, porque, assim, antes eu tinha essa visão de que o 50 é menos importante porque não tem na Olimpíada. E nesse momento eu vejo o 50 como uma oportunidade múltipla, assim, tanto do país se destacar mais, conseguir títulos, medalhas, que a gente tem esse histórico, né? Como também de você levar um atleta que... essa questão que até o Gui levantou, poxa, eu vou levar para fazer nada. A gente sabe que tem muito atleta que às vezes piora o tempo, não tem um desempenho legal, não sai satisfeito com sua própria performance, mas ao mesmo tempo a gente vê o resultado que dá levar jovens atletas, jovens promessas para criar experiência internacional e começar a entender que, eu sou o recordista brasileiro da minha categoria aqui, eu ganho sul-americano de categoria, eu ganho multinês de categoria, mas lá eu não sou nada. Então, até para a pessoa ter esse choque de realidade, criar objetivos mais audaciosos, a experiência, vivenciar a competição mundial absoluta em nível internacional, ela pesa muito. Então, hoje eu defendo que poderia ser um índice até mais aberto, não precisa ser sexto tempo, porque não décimo, sabe? Eu já defenderia por levar mais pessoas, mesmo que nas provas de 50, considerando que o 50 é uma prova como qualquer outro. O campeão dos 50 costas peito é o mesmo valor que um campeão de 200 medley, de qualquer outra prova. Quando eu disse que só tem uma atleta, eu até citei a Jennifer fez exatamente 30,4 no 50 peito na temporada passada, foi a única que conseguiu nadar, então eu digo, eu chamo a atenção de que pode, agora abriu aí, não tá fácil não, e lembrem-se que... O Nicolas, ele nadou 50 livre na longa na seletiva olímpica, o foco ou foi prova olímpica ano passado ou foi curta. Correto. O Nicolas focou no 50 livre do troféu da seletiva e nem teve os 50 borboleta, ele acabou tirando o terceiro no 50 livre, então não teve oportunidade. O melhor tempo dos 50 borboleta em piscina longa do Brasil em 2021 não é nem do Nicolas, é do Gabriel Santos, enfim. Então, porque o foco não estava para ser obtido nesses índices. Patrick, aqui não tem índice fraco, todos os índices são fortes. Qual é o mais forte? Cara, esse 22,90 do 50 borboleta é um índice nervoso, né? E eu acho que talvez seja ele. Eu só vou fazer uma frase bem rápida aqui. Em 2011, o Manadu foi para o Mundial só para nadar o 50 borboleta, nadou muito bem e só foi para nadar essa prova. No ano seguinte, ele engatou o 50 livre e foi campeão olímpico. Então, tem gente que vai para o Mundial só para nadar isso e mesmo assim faz diferença na carreira. Qual o nível da carreira? Flohan Manadu. Guilherme, qual é a prova, o índice aí o mais forte? Eu acho que os 50 costas está forte também, né? Esse 24,47. Até porque, se a gente for pegar aí nos últimos anos, o Guido se sobressaiu bastante nessa prova, né? Mas hoje a gente já vê o Baceto, né? Já vê outros nadadores ali com chance. Mas como vocês se lembraram bem, né? Ano passado quase ninguém nadou porque o foco foi a Olimpíada, né? Na longa. Então, o próprio João, Felipe Lima, o foco deles, o treinamento foi todo focado para o 100, né? Então, por isso que a gente não teve esses tempos altos. Mas eu ainda acredito que esses caras, pela experiência e tal, conseguem fazer esse tempo, né? Mas eu vou ficar com 50 costas masculino. Bate pronto, Catarina, o índice mais forte. 50 borboleta masculino. É isso mesmo. Eu tô contigo, viu, Cata? Eu acho que 22,9 também é nervoso. Agora, tem uma coisa legal que foi estabelecido pela CBDA desde o ano passado para o Campeonato Mundial de Abu Dhabi, de piscina curta em Abu Dhabi, que as mulheres passaram a ter condições especiais, não são condições iguais. Eu até explico o que são condições especiais. Condições especiais é você dar um tratamento às mulheres, é o fato das mulheres terem uma oportunidade de ter uma possibilidade de classificação diferenciada. Assim, a CBDA fez algumas determinações em relação a isso. E uma dessas determinações, já a gente vai falar depois do intervalo sobre os revezamentos.
Mas antes a gente fala sobre as provas de 50 metros nos estilos. E a prova de 50 metros nos estilos, as meninas, elas, se fizerem essa marca sexto tempo, aí que aparece na tela, elas estão classificadas. Mas se elas nadarem para esses tempos aqui, ou seja, 28,22 por 50 costas, 31,22 por 50 peito ou 26,32 por 50 borboleta, elas poderão ser classificadas se alcançarem um desses tempos aqui que aparecem em azul. E eu vou explicar o que é essa tabela aqui. Do lado de cá, esse 25,04 representa a marca A do 50 livre. E do lado de cá, o 25,92 representa a marca B do 50 livre. Então, o que a CBDA fez? Através até do head coach do Felipe Domingues, tratando com o Conselho Técnico Nacional, ficou estabelecido o seguinte: se qualquer uma das meninas alcançarem os tempos da marca A dos 50 metros nos estilos, e não necessariamente os tempos do sexto tempo do último mundial, mas tiverem um tempo desses que aparecem aqui em azul, ou seja, elas teriam que ter a marca A dos 50 metros de estilo, que é mais fraca do que o sexto tempo, mas com mais um índice para as provas olímpicas. Ou seja, é uma condição especial, né? Há de se lembrar aqui, por exemplo, se já tivermos uma nadadora com marca A no 50 livre, não vai adiantar. Você vai ter que ter nenhuma nadadora no 50 livre para poder, com esse 25,16, poder nadar, porque está acima da marca A. Até para as pessoas entenderem, que nos acompanham, marca A é o direito de você poder botar 2 nadadores por prova. Então, eu vou repetir para ficar claro, e aí eu vou abrir a pergunta para vocês. As meninas que não tiverem o sexto tempo das provas de 50 minutos dos estilos, mas fizerem a marca A, ou seja, 28,22 por 50 costas, 31,22 por 50 peito ou 26,32 por 50 borboleta e tiverem um tempo, e pode ser qualquer uma dessas provas aqui, olímpicas, dos tempos que aparecem em azul, serão classificadas. Você gosta desse critério? Você achou confuso? Você achou justo? Qual a sua opinião, Patrick? Olha, quando você faz um critério que só tem tempo, eu até acho justo, né? Talvez as mulheres tenham um índice, em vez lá do 8º tempo do mundo, ser o 12º e o homem ser 10º, isso eu acho justo. O do ano passado eu não acho justo. Só cabe 18, só que para a mulher o caminho é mais fácil. Isso é ruim. O Luiz Gustavo Borges poderia ter ido no último Mundial e ter disputado uma medalha. Se só cabe 18, vão os 18 melhores. Agora, se é por índice, só por tempo, e da mulher vai ser um pouco mais fraco, aí eu sou a favor. Só não sou a favor quando tem número limitado de vagas. Só vai 18, mas o caminho da mulher é mais fácil. Aí, não. O do ano passado, ruim. Esse ano, aceitável. Na verdade, é até bom você ter dito esse ano, porque esse ano não tem limite, viu? Não tem limite. Se nós tivermos 20, se nós tivermos 30, se nós tivermos 40, vão 40 nadadores. Você gostou dessas posições? Acho que é legal que a Catarina nos dê essa visão. A condição especial, eu acho que ela é quase que unânime de todos nós. Ela é necessária. Nós temos algo a ser feito pela natação feminina do Brasil. Mas, Catarina, você achou esses critérios justos, injustos? Você acha que é merecido ou confuso? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a CBDA encontrou uma maneira de fazer um caminho intermediário para o feminino que não está no mesmo nível que o masculino. Isso é positivo, é legal que tenham ações, né? Inclusive critérios que façam isso. Eu fiquei um pouco sentida que eu sinto que ele contempla mais as nadadoras de velocidade. Porque, se você não tem o índice A, mas você tem esse índice da enfim, né? Ele é até um pouco confuso, a gente entende aqui com você explicando didaticamente, né, coach? Mas eu penso que se uma atleta que nade, sei lá, 400, 200 medley, e ela faz 2 índices ali intermediários, que não é nem o índice A, nem o índice B, é o 0,5% a mais, ela não vai. Então, assim, foi um critério que contempla as mulheres, principalmente na velocidade. Isso que eu fiquei meio, será que o pessoal que nada meio fundo não se sentiu excluído, né? Quando uma menina lê isso e fala, eu tô num nível técnico, um índice técnico talvez tão próximo daquela velocista que vai, mas para mim não foi feito nada. Então, a sensação que me dá aqui, fora, é um pouco isso, mas eu acho melhor ter feito essa ação do que não ter feito nenhuma, né? Só dá para fazer com essas provas? Tudo bem, vai antes ir com essas do que não ir com nenhuma, né?
mas eu sinto que o meio fundo, o pessoal de distância mais longa, acaba não se sentindo tão contemplado, por mais que a gente tenha muitas mulheres fazendo índice do 1.500, que está mais acessível na tabela, sim. Essa condição especial, Catarina, ela ficou um pouco mais ampla nas provas de revezamento. A gente vai para o intervalo e, na volta, a gente vai falar de revezamento. Nós temos revezamentos classificados, nós temos revezamento que era para estar classificado, e nós temos revezamentos que podem ser classificados. E aqui a gente está aqui, Swim Channel TV, em nome da Speedo, a maior marca da natação brasileira. A gente vai para o intervalo e volta já já, rapidinho. Olá a todos, estamos de volta. Essa é a Swim Channel TV, traz para vocês os critérios, os elementos, a classificação do Brasil. O Brasil vai com um grande time para o Campeonato Mundial de Budapeste. Quando eu falo grande, eu estou falando de tamanho. Vai ser a maior delegação dos últimos anos, pode ter certeza disso. A gente está analisando aqui quadro a quadro. Chegou a hora de a gente falar dos revezamentos. E os revezamentos vão ter uma condição diferenciada. A CBDA já decidiu que os atletas que estão classificados para o Campeonato Mundial, aqueles que foram finalistas. Então, o 4 por 100 livre masculino do Brasil, o 4 por 200 livre, os 4 primeiros colocados da final A, independente do tempo que venham fazer, estão classificados. A gente já abordou isso no princípio, mas tem o 4 por 100 medley masculino, um revezamento que ia para a final, né? Até fez o tempo de final nos Jogos Olímpicos e não entrou porque foi desclassificado. Então, o que a CBDA fez? A CBDA determinou que o 8º tempo do último Campeonato Mundial de Guangzhou para o 4 por 100 medley masculino, 3:34:02, será o tempo que os atletas vão ter que fazer para se classificar. E aqui o que vai acontecer? A CBDA vai juntar. Explica, olha, presta atenção, porque tem um contexto aqui, Guilherme. A pergunta vai ser para ti. Melhor tempo de costas, melhor tempo de sem peito, melhor tempo de sem borboleta, melhor tempo de sem livre. Somados e acrescidos de 1,5, decrescidos, né, de 1,5 segundos. Com certeza, isso vai dar abaixo de 3:34:02. O revezamento 4 por 100 medley masculino do Brasil estaria classificado. Você gostou desse critério? Foi uma saída, né, que eu acho que eles encontraram para premiar os melhores aí de cada prova, ao invés de fazer uma tomada de tempo, né, como a gente teve na seletiva olímpica. Eu ainda acho que talvez uma tomada de tempo poderia ser interessante, porque a gente viu que as tomadas de tempo que fizeram lá no Maria Lenk, pelo menos a do 4 por 100 medley misto, né, foi um tempo muito bom, né? Então, se bem que a gente também estaria tendo os melhores de cada prova, né, fazendo uma tomada de tempos, caso houvesse. Mas eu achei interessante, eu só acho que esse meio segundo, né, que vai ser descontado, né? 1,5. Não, meio segundo em cada queda, né, que dá 1,5. Eu só não sei por que esse valor, né, esse tempo, né, se a gente tem trocas que são mais rápidas também, né, então... Só essa troca aí que eu acho que fica meio difícil até para explicar, né, para quem é leigo, né, uma transmissão de TV e tal, mas acho que é uma alternativa, né, ao invés de ter que fazer uma tomada de tempo. Sabe, Patrick, eu estou vendo que você está rindo aí, eu até gostei, né, de ter, porque é lógico que quando você soma os tempos, é lógico que os tempos serão mais altos, né, porque a saída de revezamento você tem uma vantagem, mas 1,5 ponto não é muita coisa? Coach, eu acho que assim, no caso do 4 por 100 medley masculino, já poderia estar classificado. Foi finalista em 2016, foi finalista no Mundial, teria sido finalista, houve uma fatalidade, mas o 4 por 100 medley, desde dos Jogos Olímpicos daqui de casa, que o Brasil está entre os 8. Então, o que aconteceu lá foi um acaso. Então, já que o critério é todo nacional, o 4 por 100 medley masculino está classificado. Por quê? Porque está entre os 8 do mundo há 5, 6 anos. Pula essa etapa, já dá logo. Mas porque tem várias coisas que são subjetivas, né? A Ana Marcela está automaticamente classificada para o 5K, por quê? Porque não tem na Olimpíada. Por que ela ganhou? Porque lá em 2019 ela nadou bem. Então, mesma coisa do 4 por 100 medley. Se lá em 2019 nadou bem, já dá, pula essa etapa, porque os homens, os 3 revezamentos estão entre os melhores do mundo, não precisa nem gastar conta com matemática, só dá esse prêmio para os homens. O Patrick deu uma carteirada aí, viu, Viviane? Eu estava falando da Viviane porque
Eu estava pensando, o primeiro nome que veio assim na minha cabeça, vou passar. E outros nadadores poderiam postular a entrada, que são finalistas. Nós tivemos o Brando, que foi medalhista em Mundial de Curta. Será que a carteirada era o mais indicado aí, Catarina? Eu sou a favor de seletiva, porque é aquilo lá, a gente não sabe se em 2019 a pessoa estava de uma forma, em 2022 não necessariamente ela está igual. Porém, o revezamento, você não está selecionando atletas, você está selecionando o time brasileiro. Então, assim, eu falar que o revezamento 4 por 100 metros masculino está classificado, eu não estou falando quem está dentro dele. Correto. Qualquer um pode ganhar sem costas, qualquer um pode ganhar sem peito, qualquer um pode ganhar sem bordo. Então, eu acho que classificar o revezamento automaticamente vale, os atletas não. Perfeito. Ok, nessa história de revezamento, e a Catarina falou disso no intervalo anterior, Catarina, a condição especial, eu até fico com você, foi dada para as mulheres, porque ao invés do 8º lugar, para as mulheres e o revezamento misto, foi colocado o 9º tempo. Tu vai dizer, mas a diferença não é tão grande. É sim, a diferença é até bastante significativa. E esse é o tempo que as meninas precisam fazer. Poxa, 8:1, 70 no 4x200, somando os tempos e decrescendo, eu acho que dá para fazer fácil, não dá? Coach, tem obrigação de fazer isso aí, coach. As meninas nossas todas têm menos que 2:00. Não tem nem que fazer essa conta. Qualquer Gabi, qualquer Naná, as meninas são muito mais poderosas que 8:1. Chega a ser, não precisa nem fazer 8º, 9º. As nossas mulheres são poderosas o suficientes para fazer os 59. Acabou, sabe, coach? Acho que, vamos pro 8º, vamos pro 9º. Tá começando a passar a mão na cabeça. As meninas são mais poderosas que esse tempo e ponto. Estou sendo um pouco meio pulando linha aqui, mas as 4 melhores são mais poderosas que isso. Fala, Cata. Não, eu acho que o primeiro que todo mundo olha é o 4x200, que realmente que encaixa, até a conta é mais fácil, mas eu sei que do 8º para o 9º dá sim uma diferença significativa. A gente sabe o drama que foi fazer as meninas entrar lá no 4x200, que elas ficaram como primeiro reserva, daí a Inglaterra abriu mão, mas vai, não vai, enfim. Foram centésimos, né? Por mais que seja um revezamento, seja um tempo um pouco maior, a diferença é mínima, gente. Um segundo acima, a equipe pode entrar ou pode não entrar. Eu achei legal, por conta desse intercâmbio que eu falo, de colocar as nossas mulheres do Brasil para nadar internacionalmente, para pegar gente forte. Isso é fundamental para elas terem noção, terem parâmetro do que elas querem de objetivo do campeonato, do tempo, colocação. Mas, ao mesmo tempo, me vem aquela sensação que muita gente pode tentar focar só em Eve para pegar a seleção, porque é a chance mais fácil, acaba sendo a chance mais se torna a chance mais acessível. O atleta tá certo de pensar isso. Até marketing pessoal, se isso vai me fazer ser seleção de mundial e na minha prova individual eu vou focar no revezamento, focar na minha carreira, tá louco? Então, ao mesmo tempo, eu não sei o quanto isso é benéfico para as provas individuais femininas ter um incentivo talvez tão maior no revezamento do que na prova individual. Talvez os dois merecessem incentivos do mesmo patamar, do mesmo nível técnico. Perfeito. Mas você mencionou no quadro, na situação anterior, que havia uma contemplação para as provas de velocidade. Eu vou ficar em você, vou voltar para você. Aqui, da forma como está, me parece que muito mais fácil de estar nessa seleção do que nas provas de 50 metros no estilo é fazer parte do revezamento. Sim. Que contempla atletas velocistas, né? Vamos lá, galera. Até o 200 eu posso considerar um meio fundista, mas a pessoa que nada 200 estilo, que nada 400 médio, que nada 200 médio, que nada 800 livre, ela não está sendo contemplada, sabe? E eu entendo que o revezamento ele tem até um peso maior. Você está representando o seu país, é um grupo, né? Uma colocação do país, não é individual. Mas, poxa, é isso que eu falo. Eu acho que a gente está no caminho certo. Antes, ter essas ações, parabéns CBDA, obrigado CBDA, eu gosto que tenha incentivos para as mulheres, sim. E tudo que eu falo aqui são coisas para pensar no futuro, para aprimorar uma ação legal que já está rolando. Né? Assim, hoje tem incentivo para revezamento e para provas mais curtas, talvez, que não é nem incentivo, né? Porque bem ou mal, 50, ele pulou do 6º para o 8º tempo, né? Se eu não me engano, para as meninas, mas a prova tradicional mesmo é o índice A, não é a colocação. A gente fez o índice forte para as provas de 50, então elas, bem ou mal, não estão sendo privilegiadas, elas continuam mais fortes que o índice.
Mas a minha dúvida é essa, né? O que vai incentivar essas provas femininas aí de meio fundo, né? Como que essas meninas não vão querer focar na velocidade e no revezamento? Eu acho que a Catarina tem razão, Coach, porque assim, o 400 metros feminino, a mulher tem que fazer 4,43, porque algumas provas podem dar uma aliviada em algumas certas provas, assim, e daí, então, talvez, já que o feminino está sendo analisado diferente do masculino, talvez dentro do universo feminino também ter diferenças lá dentro, senão o Rev é um super atalho, que nem a Catarina falou. Agora, 4,43... Vai focar no Rev. Eu ainda acho que 4,43 de medley, eu vou fazer uma previsão aqui. Eu acho que pode ter até 2 narradoras fazendo, viu? Acessível, que são... Mas que é mais fácil fazer 2,00 de 200 livre, Bom, mas o 2,00 não vai entrar entre as 4 do 4x200. Não pode, né? Deveria ser proibido, né? Nadar para 2,00 e ir para uma seleção brasileira. Não faz mais nem sentido. Até para a própria realidade da natação nacional. Acho que não cabe. Agora, Gui, você acha que... Porque se a gente olhou aqui, esse é o ponto que eu quero chamar bastante atenção. Bastante atenção. Com os critérios de índice A, com os critérios de prova de provas não olímpicas. E esses critérios de revezamento, a minha previsão é da maior delegação de brasileira para campeonatos mundiais. Olha, isso é bom, isso é ruim? Como é que você vê talvez essa superlotação de vagas que nós vamos ter nesse Mundial de Budapeste? Se todo mundo alcançar a meta, né, alcançar os índices, não é ruim, né? É um sinal de que a natação brasileira está evoluindo, né? Você colocou critérios aí que a gente está vendo que algumas provas têm um nível técnico forte. Então, se o atleta conseguiu fazer, é mérito dele, né? Então, é um sinal de que a natação está evoluindo. Mas eu acredito que por esses tempos, mesmo também do feminino, é boa as chances do Brasil estar com a equipe completa em revezamento, né? Os 7, né? Que são 7 revezamentos. É bem possível, né? A gente quase fez isso em Tóquio, né? Só faltou 4x100 medley feminino, mas aí somando... Porque esses atletas que vão nadar as provas de 4x100, 4x200, o livre, né? Eles já vão estar na individual também, alguns vão nadar 50 livre, mas acho que dá para ter uma seleção, assim, grande, mas bem qualificada. Eu só não lembro, eu tô na dúvida se foi Guangzhou ou Budapeste, que teve com mais atletas. Bem que Kazan também teve bastante, né? De cabeça eu não lembro agora o número. Pelo que eu me lembro, eu acho que a delegação maior que eu me lembro assim, desses últimos anos, eu não lembro se foi Barcelona 2013 ou lá atrás, Roma 2009. Mas só uma correção aqui, são 8 revezamentos, que também tem o 4x100 livre misto, que não está contemplado aqui, mas ele entraria, né, na soma. Patrick, saiu o programa do Mundial. Pô, isso aqui você deve ter ficado muito contente, porque a FINA te escutou, a FINA botou a natação na primeira semana, águas abertas na sequência. Esse é o programa do Mundial. Aliás, talvez aqui esteja um pouco pequeno para você identificar as provas, mas não precisa identificar. É o mesmo programa desde Kazan 2015, ou seja, aquele programa de todas as mesmas provas na mesma ordem do Mundial de 2015, 2017, 2019 e agora 2022. A diferença está, a FINA trouxe a natação para a primeira semana, a FINA botou as águas abertas para a segunda semana, na sequência, e termina a natação. Hoje eu até conversei com o professor Kiko Klaser, treinador do Grêmio Náutico União, e ele não gostou que o revezamento abrisse a prova das águas abertas, né? Porque ele achou que talvez alguns atletas poderiam não nadar a prova de revezamento, se poupando para a prova individual. E eu disse, olha, essa é a faca de 2 legumes, porque eu acho que isso vai incentivar muito nadador de 1.500, que no dia anterior vai nadar lá o 1.500 lá na piscina, e no dia seguinte vai nadar na prova de águas abertas. O que você achou do programa, né, a manutenção do programa, ter trazido para a primeira semana e na sequência para as águas abertas, Patrick? Coach, é incrível. Foi realmente ter colocado a natação antes é uma vantagem, principalmente para os atletas de fundo. Quem acompanhou o último Campeonato Mundial de Piscina Curta tinha 4x50 livre, 4x50 livre misto, 4x50 medley misto, 4x100 livre, 4x100 livre misto. Os velocistas saíram com 300 medalhas. O Floriano Melbrook e o Gregório Patrinelli, uma medalha. Não tinha nem 800 livre. Então, eram muitas
vantagens para o velocista e 0 para os fundistas. E dessa maneira, o cara que nada 800, 1500, ele pode arriscar um 4x500, pode não deve arriscar um 4x500, e realmente ele vai poder aparecer mais, ganhar mais medalhas, ter oportunidades. Acho vantajoso. Sobre o programa da natação. Esse programa inflado de revezamento que você está se referindo, eu concordo 100%, mas ele é o mesmo programa desde 2014, né? Não é novidade, nós estamos falando de 7 anos com o mesmo programa, Patrick. Coach, 2014 é ontem, cara. Eu e você já temos idades, 2014 é ontem, né? Ontem, nada. Então, assim, prova tudo quanto é lado e tem que mexer. Ele mudou, é positivo, e eu espero que não vai ser ainda um sucesso na edição, porque precisa ter constância para ser sucesso. Então, se mantém esse ano, mantém pelo menos 4 ou 5 anos para convencer os nadadores de piscina a também terem essas oportunidades. Sobre o calendário de provas daqui, eu sempre vou proteger o 400 livre e o 400 medley. São as 2 eliminatórias mais nervosas com os menores tempos de intervalo. Né? Os 150, 100, 200 livre, você tem que chegar em 16º. É uma eliminatória mais tranquila. Você pode poupar, você pode administrar. 400 livre e 400 medley não. Então, também é o momento da FINA pensar por que não dar 1 dia e meio de descanso que nem o 800 e 1500. Porque o 800 e 1500 consome mais que o 400 medley. Será? É isso que eu tenho a pergunta sobre o calendário de prova. Eu não entendi, Patrick. Qual seria a proposta que eu não entendi? Desculpa. 1 dia e meio de descanso para o 400 livre e 400 medley. Porque os dois estão lá no primeiro dia, né? Algo que já acontece na Olimpíada, né? Inclusive, né? Só que os dois estão lá na Olimpíada e o que acontece? Quando você tem pessoas muito fortes, que é o caso do Ian Thorpe e Michael Phelps, você pode até dar uma segurada, mas o cara que entregou tudo na eliminatória, possivelmente, ele não vai conseguir melhorar na final. Ele não vai conseguir. Correto. Então, o 400 livre e o 400 medley, ele pode ser analisado como 800 e 1500. Correto. Essa disposição de provas, ela tem de 2 aspectos, né? O aspecto técnico e o aspecto de marketing, né? De mídia. Porque, por exemplo, se você colocasse, por exemplo, todas as finais e depois todas as semifinais, por exemplo, você perderia a atenção, você perderia o aspecto de mídia. Então, essa alternância, ela é questionável. E é muito difícil de você... né? Poxa, na Olimpíada, por exemplo, os 400 medley masculino, eles estão lá, né? Perdão, o 1.500 e os 50 livre, eles estão lá no final, né? E aqui você tem um outro tipo de disposição. Então, tem programas que até o próprio Troféu Brasil desse ano, se você olhar o programa, os treinadores tiveram uma preocupação de tentar trazer o programa internacional para o Troféu Brasil. E aquela história de que nem sempre vai agradar todo mundo. E uma das coisas, eu até falo aqui com a Catarina sobre isso, por exemplo, eu estive falando com o Fernando Pocente e ele me contava que ele estava mimetizando com as meninas tomadas de tempo de 400 livre e 400 medley no mesmo dia, porque elas vão enfrentar isso no Troféu Brasil. Sim, não, assim, quem conhece, né, as meninas do Pocente como exemplo, mas vários atletas, o próprio Brandon Almeida também, que hoje está Pocente, né, curiosamente eu falei, mas eles já têm esse treinamento, esse objetivo de nadar 2 provas importantes na mesma etapa. E a gente viu diversos ídolos fazendo isso. Então, eu não acho que é o fim do mundo. É claro que quem está descansado tem uma condição mais favorável, mas a nossa modalidade tem disso. Tem colisão de prova, tem estratégia nutricional, de recuperação, para você criar um ambiente mais favorável possível para nadar aquelas provas que você é melhor, que você tem uma predisposição melhor, que você tem um objetivo. Eu não vejo como o fim do mundo, sabe? Eu acho que assim, ok, é melhor uma prova em cada dia, não dá para agradar todo mundo. Quem bateu no mesmo dia, não é o fim do mundo, se vira, faz um planejamento. Perfeito. Guilherme, sabe que agora a gente vai falar? A gente vai falar não dos favoritos, mas quem é aquele atleta que vai ser a surpresa do Troféu Brasil 2022? Qual é aquele atleta que vai surpreender todo mundo, vai pegar a seleção brasileira pela primeira vez, ou alguém que faz muito tempo que não faz parte da seleção que vai voltar? Qual é a tua surpresa para o Troféu Brasil 2022? Então, essa é uma pergunta difícil, porque nas águas abertas a gente tem poucas provas
e menos atletas, né? Agora a gente tem uma variação enorme de provas, de atletas, e esse leque que você está dando aí é muito amplo, né? É o cara que está muito tempo fora da seleção, é a surpresa. Assim, de nomes, assim, é difícil de dizer, mas eu acho que a gente pode ter alguns nomes diferentes aí, que, como você falou, primeira seleção. Por exemplo, talvez o Luiz Gustavo Borges, que é um cara... Eu acho que o 50 Livre deve ser a prova que vai ter um segundo nome, que o Bruno já está, né? Então, eu acho que fica ali entre o Luiz Gustavo e o Vitor Alcaraz, que são dois caras que estão em evolução. Acho que seria uma novidade interessante, para também a gente não ficar naquela coisa do é o Gabriel, é o Chereguini, é o Spajari. Então, eu acho que na prova de 50 Livre a gente vai ter uma cara nova ali, eu espero, que também a gente está precisando, né? Porque o Bruno deve estar cansado de ganhar de todo mundo. Então... Aliás, Gui, essa tua posição é ótima. Pô, 4 anos sem ter um segundo nadador para 21 é deplorável, né, gente? Tá na hora da galera manter um 21 aí. Patrick, quem é a surpresa do Patrick pro Troféu Brasil? Não, você tá sem som, Patrick. Você tá sem som. O Guilherme foi muito feliz, porque o Alcaraz e o Luiz Gustavo Borges, eles são realmente... espero que eles pressionem o Bruno Fratos. O Steverick ainda não pegou a seleção absoluta dele, né? O 400 metros ele está no momento, ele tem 4,19,0, o índice é 4,17, ele nada 800 e 1500. Eu torço por ele em mais de uma prova, pela maneira eclética que ele nada. E no feminino, essa pessoa que eu vou falar, ela não vai pegar a seleção, mas ela vai subir 3 degraus, que é a Luísa Lima. Ah, que legal. Catarina? Bom, se o Patrick for de Luísa Lima, eu vou de Maria Eduarda Sumida, no feminino. Tá fazendo um programa novo, mudou para os Estados Unidos, é uma menina que já vem evoluindo bastante aí. Então, se for uma surpresa, eu vou acreditar nela. Quanto ao masculino, eu vejo mais o nome Vitor Alcaraz, é o que eu acho que está mais acessível. Claro, a gente pode ter outras surpresas, mas são muitas provas, é o que o Guilherme falou. Quando eu vou pensar, poxa, você vai... É um leque muito grande mesmo, então vou de Vitor Alcaraz. Você sabe que a Catarina citou a Maria Eduarda Sumida, e até quando eu falei lá 2 nadadoras de 400 metros, eu pensei na Nanai e na Gabi Roncato. Que legal que você trouxe esse nome, até porque a Maria Eduarda Sumida é a nossa única representante no NCAA desse ano. Pela 3ª vez consecutiva, ela chega no NCAA, um negócio super difícil, e ela vai ter aproximadamente ali quase que 2 semanas de intervalo, um pouquinho mais de 2 semanas, na verdade, porque no masculino tem 9 dias no fim do NCAA e o início do Troféu Brasil. Nas meninas nadam na semana anterior, então são ali 16 dias. Agora, eu vou de Stefan Steverinck. E eu lembro de um detalhe, que o Stefan está com um técnico novo. E o técnico novo é o Carlos Henrique Mateus, o Carlão. O Carlão é cascudo, sabe o que faz, é um bom treinador, é experiente. O Eric Sona fez um belo trabalho com o Stefan. O Eric está se mudando, vai vir para os Estados Unidos. Mas, olha, eu imagino que nós vamos ter um novo Stefan a partir desse Troféu Brasil. Eu até acho que ele já foi, ano passado ele já subiu ao pódio em Campeonato Brasileiro Absoluto, já foi 3º colocado na Seletiva Olímpica, ele até foi, né, brilhou no Troféu José Finkel, mas olha, gente, pode ter certeza que o Stefan, para mim, é um cara que talvez esse Troféu Brasil seja a mudança de paradigma. E tem uma coisa até para encerrar, que eu queria falar com vocês. Esse Troféu Brasil, ele não é a seletiva só, né? Ele é um Troféu Brasil, ele tem provas de revezamento. Os atletas têm compromissos com suas equipes para nadar revezamento. Então, vai ter gente que vai estar um pouco sobrecarregada, tem pontuação, tem disputa. Não é uma coisa tão simples, diferente, por exemplo, da seletiva olímpica, onde você só nadava a tua prova. Aqui é uma coisa um pouco mais complexa sobre esse aspecto, que é a pontuação, aquela coisa toda. Isso muda, Patrick? Cara, os clubes, eles sustentam os atletas. E os atletas têm esse compromisso com o sistema clubístico do Brasil. Muda, mas não muda muito. O cara treinado, ele aguenta, né? Para a Olimpíada, existe aquele foco extremo do extremo. Para o Mundial, a pressão é um pouco menor, levemente menor. Isso ajuda os revezamentos, com certeza. Então, o cara consegue ir e tal. Porque eu e você estávamos lá presentes e é muito tenso. A prova do João Gomes no sem peito, a prova do 400 metros do Stefan Seguiri, foram provas muito nervosas.
Então, uma seletiva para o Mundial, ela é tensa, mas ela tem um grau de nervosismo um pouquinho mais leve, coach. Eu concordo, mas tem uma coisa da seletiva olímpica, gente, e a gente até está passando no horário que eu não posso deixar de citar. Foi o fato da primeira prova ter sido 400 medley masculino e o Brando não ter feito índice. O impacto foi muito grande. E vou dizer mais, eu acho que nós demoramos pelo menos 2 dias até que todo mundo começou a se encontrar, porque aquele resultado do Brando foi muito impactante. A não classificação do Brando para Tóquio foi dramático, viu? Eu lembro que foi algo que a gente sentia, a gente transpirava, por alguns instantes, e eu acho que aqui depois acabou se repassando, graças a Bia Dizotti, acho que ajudou muito isso. Aquele 1500 dela foi fenomenal, mas por alguns instantes e alguns dias, nós ficamos com um impacto muito forte em relação à não classificação do Brando, e a seletiva única foi bastante questionada por conta disso. E aí a culpa é tua, Brando. É porque a gente gosta de ti, a gente sabia que tu era craque, a gente te queria na seleção e isso não vai acontecer de novo. Gente, era isso, hein? Swing Channel TV fica por aqui, a gente vai ficar ligado, tem mais notícias chegando por aí, daqui a pouco tem Jogos Sul-Americanos da Juventude em Rosário, na Argentina, depois tem o Troféu Brasil. Swing Channel TV, em nome da Speedo, a maior marca da natação brasileira. Foi um prazer ter vocês aqui, gente. A gente se vê. Até lá.